Estamos de volta com o nosso programa Toque Esportivo e Cultural, pela minha, pela sua, pela nossa rádio Entre Rios 97,7 FM. E vamos dando sequência ao nosso programa com o nosso quadro Fala Comunidade. Sua voz ganha espaço, suas ideias ganham vida. Está na hora do Fala Comunidade, com Nelson Pagno Moreira. Hoje, no nosso quadro Fala Comunidade, temos o prazer de receber um convidado que tem o esporte como missão de vida e ferramenta de transformação social. Com 48 anos, formação superior completa e sólida atuação como professor de educação física, ele tem dedicado sua trajetória à formação de jovens atletas e à promoção da cidadania por meio do esporte. Estamos falando de Sandro José dos Santos, atual professor e gestor da escolinha ABF Cascavel e coordenador do projeto Arte Brasil Esporte Limitada. Uma iniciativa que alia disciplina, valores e oportunidades dentro e fora de campo. Sua história com o futebol também passa por Santo Antônio do Sudoeste, aonde integrou o time dos Amigos do Futebol, equipe que marcou época no cenário esportivo local. Pai do Lucas, Luan e Levi, Sandro une experiência, paixão e compromisso em tudo que faz. Hoje vamos conhecer mais sobre sua história, os desafios da educação esportiva e o impacto positivo do seu trabalho nas comunidades aonde atua. Sandro, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Toque Esportivo e Cultural, aqui pela Rádio Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, cidade a qual você já conhece e tem muito carinho. Bom dia, Sandro. Bom dia, Nelson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Entre Rios, em Santo Antônio do Sudoeste, uma cidade que eu tenho muito carinho, vários amigos nós fizemos lá na época em que jogamos, né, em 2000 e 2001, né. Tinha meu treinador, que hoje está no céu, na glória com Deus, né? O Wilman. Foi um paizão para nós, aprendemos muito com ele lá, né? Amigos do futebol. E tenho muita saudade dessa época. Sandro, que campeonato que o Amigos do Futebol disputou nessa época que você esteve em Santo Antônio? Então, nós disputamos a segundona, né? Do Paranaense, futebol profissional. O Amigos era um time de amador. E aí o Wilma, o Graça, todo aquele pessoal da diretoria resolveram aportar, né, o futebol para a cidade, um futebol profissional, né. A gente fez bonito até, né, chegamos até as quartas de finais, eu acho, contra o Grêmio de Maringá, né, que o professor Evaí Sense, que era o treinador, nós jogamos o primeiro jogo do mata-mata em casa, parece que a gente perdeu 1-0 só, e fomos lá em Maringá. Aí a gente, que eu não me engano, a gente perdeu de 3, era uma estrutura muito diferenciada, né? Mas para Santo Antônio do Sudoeste era uma coisa histórica, né? É uma pena que não deu sequência, né? Faltou apoio lá do pessoal se envolver mais, né? Empresariado, mais a região, mas foi legal, ficou um legado bacana em Santo Antônio, muitos amigos, como eu falei, né? E o pessoal tentou levar o futebol lá, mas infelizmente não deu sequência no profissional. E você lembra, Sandro, alguns atletas dessa época que jogaram na sua equipe? Eu lembro que tinha o Tia Seca, né, o saudoso Tia Seca, lá de Santo Antônio, né? Então, quem mais que te vem a lembrança dessa aqui? Era uma boa equipe, né? Eu acompanhei quase todo. O falecido Tia Seca jogava demais, sabe? E amigo, sabe aquele cara que... Gurizada, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, né? Nós éramos de fora, morávamos no alojamento, né? E estava lá ele lá, disposto a nos ajudar, né? Eu lembro que nós almoçávamos no bairro do Gaúcho, né? Almoçava, tomava café lá e era uma... Eu falo para você, não ganhei dinheiro lá, mas ganhei muitos amigos e me diverti lá, sabe? Então, assim, lembro do Fabiano, lembro do Braulio, de Sapecó, Chapa. Isso. Vários atletas ali da cidade. Ali, o Alexandre jogou com você também. Alexandre, um alemãozinho, que o pai dele era da diretoria. Isso também, mesmo. Vestia camisa. Então, assim, só pessoas boas, né, lá em Santo Antônio do Sudoeste. São uma coisa que a gente leva para a vida, né, que não tem dinheiro que pague.
E quais outras equipes você jogou, Sandro, antes ou após essa passagem pelos Amigos Futebol? Então, eu fiz toda a minha base no Cascavel Esporte Clube, né? O extinto Cascavel Esporte Clube, né? Muita gente fala hoje FC Cascavel, CCR, mas poucos sabem da história. Cascavel Esporte Clube é o outro, aquele que foi campeão em 80. Campeão paranaense. Isso, campeão paranaense. Veio muitas fusões, então confunde muito a cabeça do torcedor. Então eu joguei no Cascavel Esporte Clube, da base, né, desde sub-13 até o profissional. Aí em 99 eu joguei o último ano aqui no Cascavel, daí eu fui lá para Santo Antônio do Sudoeste 2000 e 2001, depois eu fui para o Rio Grande do Sul, São José do Rio Grande do Sul, e fui parar de jogar futebol em Campo Grande, né, no Comercial de Campo Grande, que eu estava com 23 anos, aí machuquei o pubis, parei de jogar futebol profissional, fui fazer educação física, aonde hoje eu atuo como projeto de futebol, né? Então, Sandro, vamos falar aí desses seus projetos de escolinha, projeto social. Conta um pouco para nós o que o ex-jogador Sandro faz hoje em dia e um pouco mais desses teus projetos. Então, nosso projeto começou lá em 2008, né? Quando eu estava na Faculdade de Educação Física ainda, nós montamos o primeiro projeto aqui na UniOeste, né? Aqui que eu falo que nós estamos no bairro universitário, né? E a gente montou o projeto e foi onde tudo iniciou, né? Então a gente foi crescendo gradativamente com a ajuda de alguns empresários, né? Alguns amigos, né? Hoje nós tornamos a ABF Futebol hoje com 250 alunos, nós temos em torno de 50 bolsistas, onde são ajudados por alguns empresários também, né? E assim, o projeto crescendo cada vez mais, com 22 jogadores em clubes, onde nós levamos para fazer teste, mas eu quero enfatizar que o nosso trabalho, a primícia, é a formação e o caráter, o cidadão, né? Porque se não der jogador de futebol, a gente tem certeza que vai formar um cidadão de bem. Entendido, Sandro. E eu escutei outra oportunidade que você tem um projeto aí que se atende até crianças de 2 anos, 3 anos, é isso que inicia? É o Foot Baby, é o início, né? Um projeto nosso lá no centro, onde as crianças vão para brincar de bola, de futebol, e nós fazemos uma atividade lúdica, recreação, com a criança de 3 a 5 anos, onde elas vão lá para brincar e automaticamente começa a pegar gosto, né? E vai subindo de categoria, e assim, aquele que tem talento e gosto para coisa, a gente vai dando a sequência do trabalho. Eu observei em algumas oportunidades que tive de acompanhar o seu trabalho, até mesmo na UniOeste, que você tem uma grande demanda e uma grande porcentagem dos seus atletas que são crianças carentes, que não têm condição alguma de pagar uma mensalidade, muitas vezes não têm condição de comprar um calçado, e mesmo assim, independente se é bom ou não de futebol, você está atendendo e está colocando essas crianças, digamos assim, na sociedade através do esporte. Nelson, é muito difícil, sabe? A gente vê aí, muitos querem jogadores prontos, atletas prontos, pensando no atleta profissional. Como eu disse antes, nós pensamos primeiramente, primícia é a formação e o caráter, né, o cidadão. Muita gente fala que a ABF é uma escola particular, mas que também faz o social, né? Aquelas crianças que não têm condições de pagar mensalidade, nós isentamos, damos bolsa, ganhamos calçado de algum empresário, né? Amigos que fazem doação de chuteira, tênis, e nós sempre estamos entregando para os alunos. Nós temos muitos haitianos, venezuelanos que não têm condições de pagar mensalidade, também são integrados no projeto, né? Então, assim, dentro do projeto particular, né, onde tem uma mensalidade, aqueles que têm condições de pagar, mas a gente não exclui, né, a gente vai incluir essa criança que não tem condições dentro do projeto, né, através de ajuda de empresário, através de ajuda de alguns amigos. Perfeito. E quais os voos que os projetos do Sandro aí almeja? Tem observado aí que você tem com experiências em grandes equipes fora do país. E você tem jogadores colocados em equipes profissionais? Hoje nós temos 22 jogadores jogando, né, em base. O profissional eu tenho o Gustavo, que está no Itabaiana, né, jogando agora a Série C, né, do brasileiro. Então, assim, daí tem os outros meninos que estão em base, né. Temos o Marco, que está no Flamengo, né, tem o Birubiru, que está no Avaí, temos uns meninos no PRTC. Então, assim, por dentro desse Brasil aí nós temos atletas.
nós temos também vários contatos, né? Através do futebol a gente aumenta esse contato, recebemos muito contato. Há 15 dias atrás nós estávamos em Barcelona, na Copa MIC, que é um dos maiores torneios do mundo, onde participa o Arsenal, o Barcelona, Vila Real, Mallorca, né? E assim, temos também contato agora. Sexta-feira estávamos lá no Paraguai, onde a gente conseguiu uma porta aberta lá no Libertad, que é um clube de primeira divisão do Paraguai, onde eles fazem um trabalho de base muito bom, uma equipe de Libertadores da América, né? Então, assim, nós temos vários contatos. O ano passado também tivemos no Japão. Então, através do futebol, nós temos vários contatos fora também. E eu vi que nessas viagens você leva, né, os seus alunos, né, junto. O que acontece? É para apresentar para essas equipes? É para eles fazerem um estágio, aprender? Essas viagens, ela tem duas situações. A gente, quando faz a proposta para o pai do projeto, a gente explica, né? É intercâmbio cultural, primeiro, né? Para a criança ou adolescente ter uma experiência, uma vivência do que é o futebol europeu, o que é o futebol japonês, né? Então, assim, nem todos conseguem ir, né? Porque tem um custo de passagem aérea, tem custo, né, de hotéis lá, né? De toda a programação, mas como é feito com antecedência, com prazo, alguns pais conseguem ir, né? E levar seus filhos, quer dizer. Então, assim, a premissa é intercâmbio cultural, né? Ver como que é o futebol europeu, como que funciona, uma vivência. Aí depois vem a questão dos jogadores. Nós tivemos 3 atletas convidados para voltar o ano que vem para um projeto da Espanha, que é do Fábriga, né? Aquele que jogava no Barcelona, jogava na seleção espanhola. Ele tem um projeto lá de formação de atleta para encaminhar para o Barcelona, para o Chelsea, do time da Europa, né? Então a gente ficou muito feliz com o desempenho desses meninos e os pais estão analisando, né? Porque não é assim, né? Mandar para a Europa tem todo um contexto, tem que fazer uma análise, né? Para ver o que é bom para os meninos. Tá certo, perfeito. E para aquele pai que está escutando, que é aqui da nossa região do sudoeste do Paraná, lembrando que hoje a Rádio Entre Rios fala para mais de 30 municípios, são mais de 800 mil pessoas a abrangência da emissora após a imigração para o FM. E um pai que quer trazer o seu filho até Cascavel para conhecer o seu projeto, conhecer sua escola, como que funciona para ele conseguir esse acesso? Ô Nelson, foi super importante você falar isso. Nós temos hoje 3 meninos de Pérola do Oeste que vêm a Cascavel jogar competição com a gente, vêm cada 15 dias a fazer treinamento, né, através do Daniel Vargas, que foi meu atleta no Cefa, uns tempos atrás, jogou profissional também, e hoje ele mora em Pérola, e ele está oportunizando os meninos, porque a gente sabe, cidade pequena, os meninos não têm a oportunidade que tem aqui em Cascavel, né? Então, esses meninos vêm a Cascavel, jogam competição com a gente, nas copinhas que nós vamos fora aí, eles vão também, né? E aqueles meninos que moram na região sudoeste, região oeste, que queiram participar, pode estar entrando em contato com a gente, né? Pode estar... posso falar o telefone? Pode falar, então, sim. Pode entrar no contato aí com 45 99931 1877. O nosso Instagram, a nossa rede social, né, o Instagram nossa é @abfcascavel, tá? Quem tiver interesse, né, os pais às vezes não têm a oportunidade lá, aqui nós recebemos de braços abertos e oportunizamos esses meninos aí que têm um sonho de ser jogador de futebol. Porque além de vir atrás do sonho do futebol, Cascavel tem muitas oportunidades de estudo também, que tenho certeza que o seu projeto indica também onde essas crianças podem estudar, manter seus estudos, né? Exatamente, nós aqui temos esse trabalho, né, que formação do cidadão e o caráter, né, mas oportunizamos também que ele tem um sonho de ser jogador de futebol. Cada 3 meses nós trazemos para cá observadores técnicos de clubes, né. Tivemos o último que teve aqui foi o Daniel do Bahia, né, do Esporte Clube da Bahia, onde ele selecionou 3 meninos que vão ser agendados para ir para Salvador e fazer avaliação. Tivemos o Marco do Botafogo, inclusive os meninos de Pérola vieram na avaliação do Botafogo, né? Então, assim, estamos de porta aberta sempre para estar aí oportunizando esses meninos. E o seu projeto, tenho certeza que tem contato, então, como você vem falando, com esses clubes do Paraná, do Brasil todo. Eu acho que eu vi uma oportunidade também em alguma coisa sobre o Flamengo. Sim, o Flamengo é outro clube que nós temos portas abertas, né, através do Marcos, né. O ano passado a gente teve lá
no Flamengo, nós fomos agraciados para visitar o CT do Ninho do Urubu, que lá é difícil entrar, o acesso lá é muito difícil. E nós, o Vitor Hugo, hoje não está no Flamengo, mas na época ele nos recebeu, né? E nós conhecemos toda a estrutura do Ninho do Urubu, né? Temos esse contato do Flamengo também, né? E assim, nosso projeto, a ABF, tem contato no Brasil todo com vários clubes, né? Então, assim, não é de hoje, né? Lá de 2008, quando a gente começou a trabalhar, conhecimento, né? Fazendo o trabalho crescer, e nos deu essa honra de ter esse contato com todos esses clubes. Sandro, e deixa eu tentar fazer o caminho reverso. E se algum município, algum clube social ou algum clube de futebol, entidade, quiser promover, por exemplo, ou levar o Sandro para observar uns atletas num dia lá no seu município, tem essa possibilidade também? Tem sim. Inclusive o Daniel lá de Pérola já está planejando já para que nós possamos ir até Pérola, dar uma olhada nos meninos lá, acompanhar de perto, ver como que é o trabalho, né, para estar oportunizando esses meninos. Bom, então, você que é gestor, secretário de esportes de todos os municípios da região ou que trabalha com futebol, está aí a oportunidade, né, que o Sandro está disponibilizando. Eu conheço há muito tempo o trabalho do Sandro, tenho certeza que vocês estarão nas mãos de um excelente profissional que talvez aí possa realizar o sonho de algumas das nossas crianças, né? Lembrando, o telefone do Sandro é 459-9931-1877. E para conhecer o trabalho, no Instagram, no @ABFCascavel. Entrem lá, dê uma olhadinha no trabalho do Sandro. É um trabalho que, além de tudo, como ele falou, é para formar cidadão, é para formar o homem primeiro, para depois fazer a formação aí do profissional no futebol, que, se Deus quiser, né, vai formar também alguns. Falando, né, Sandro, que a porcentagem de atletas que chegam à vida profissional, não podemos mentir para ninguém, né, é muito baixa. Né? É muito baixa. Assim, o pessoal, eles se iludem com a imagem que a mídia vende, né? Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, são poucos, né? E eu vou mais além, né? O pessoal fala de 1 milhão para 1, né? Eu já estou nos 10 milhões para 1. É muito difícil. É mais fácil ser médico, estudar, ser médico, do que ser jogador de futebol. Então você veja, né, o conselho de um profissional que trabalha com isso, que hoje tem mais de 250 atletas com ele no dia a dia, dizendo: se você quer ser jogador de futebol, tente ser médico aí, que você vai ter um êxito, né? Uma profissão não é ingrata, né? Mas muito difícil, mas é a profissão, tenho certeza que é a que mais faz a cabeça de todos os jovens do nosso país. Mas, Sandro, também podemos observar que de uns anos para cá diminuiu um pouco essa procura dos jovens por escolinhas, por futebol. O que você imagina que é isso? Videogame, mudança de cultura, segurança? O que está acontecendo com os nossos jovens? Assim, em primeiro lugar, eu vejo assim, a era da informática, né, da tecnologia, né? Hoje está muito comodismo, né? Os meninos pegam o celular. Eu vejo muitos alunos meus que às vezes não vai no treino, porque chega da aula, né? Almoça, deita no sofá e começa a mexer no celular, entendeu? Então, assim, o tempo passa. E também nós tivemos um contratempo da pandemia, né? A pandemia, ela matou, assim, não só pessoas, né? Levou, que Deus o tenha, mas também matou aquela fase de interesse por esporte do cidadão, né? E não tinha o que fazer, preso dentro de casa, o que faziam? Mexia no celular, videogame, e criou um hábito, né? Então isso aí nos deixou bem difícil nessa situação de procura por aluno. Eu lembro que numa época nós fazíamos treino coletivo, né? Na sexta-feira, dava 3, 4 equipes de fora. Hoje, mal e mal, completamos aí um coletivo, né? E isso acarreta lá na frente, né? Lá no profissional, na seleção brasileira, nessa visível falta de bons jogadores, né? De jogadores que desequilibram. O último grande craque é o Neymar, que está praticamente se aposentando, e o Brasil tem sofrido para apresentar novos jogadores aí para o seu plantel de futebol, tanto nacional como grande exportador de jogadores que é o Brasil. É que assim, né, uma situação que a gente pode observar, hoje você não vê campos de terra por aí,
Você não vê a criança brincando na rua como era antigamente, né? 1 contra 1, 2 contra 2 na rua, arrancava o tampão do dedão, fazia o golzinho com chinela havaiana. Hoje você não vê. Eu mesmo trabalho num campo de grama sintética, né? Então hoje está mais, como é que eu vou dizer? O pessoal fala brincando, piazinho de prédio, né? Você não vê mais aquela molecada subindo em muro, subindo em árvore, fazendo aquela coordenação motora, né? Natural, né? Então, assim, um pouco afetou, né? Contribuiu, quer dizer, com essa perda do craque nato, né? Perdeu o interesse hoje, muito talento, né? Muitos meninos, não tem mais aquele futebol raiz, né? Aquele menino raiz que brincava no campo de terra. Esse é o Sandro que jogou nos Amigos do Futebol como foi a competição mesmo? Foi o Campeonato Paranaense da segunda divisão, né? Segunda divisão do Campeonato Paranaense, que é Santo Antônio do Sudoeste, jogou sim a segunda divisão do Campeonato Paranaense com os Amigos do Futebol. E o Sandro José dos Santos, que atuou naquela época, está aqui conversando com nós, explicando um pouco dos seus projetos da escolinha e projetos sociais que tem aqui na cidade de Cascavel. Sandro, quando o tema é futebol, bate-papo descontraído, e na situação que vivemos é impossível não falar da seleção brasileira. O que esperamos do Carlo Ancelotti aí à frente do selecionado brasileiro? Seria o último cartucho, a última cartada para esse ciclo de Copa do Mundo aí para o nosso selecionado, para a nossa seleção brasileira? Que deixarem ele trabalhar, eu creio que nós vamos voltar a ter aquela hegemonia do futebol, né? Onde o pessoal via amarelinha, dava aquela tremedeira, né? Hoje a seleção brasileira entra em campo, parece que é um time comum, uma equipe comum. Antigamente entrava em campo a seleção brasileira, né? Então, assim, nós estamos muito carentes de craque também, né? O último que foi o Neymar, né? Podem falar o que for do Neymar, mas ainda é um jogador, o único craque que nós temos no futebol brasileiro. Eu creio que o Ancelotti vai formar uma seleção brasileira de conjunto, né? E que é muito importante. Conhece os jogadores que estão na Europa e é um cara inteligente, né? Então, assim, não é à toa o título de o que ele ganhou. Eu creio que deixar ele trabalhar, nós vamos voltar a ser campeão mundial. E uma tacada de mestre também dos políticos da seleção brasileira, pois tira os holofotes da seleção, da parte política da CBF e traz para um treinador que tem toda essa bagagem, né? Então ele que vai ser questionado, ele que vai ser cobrado e ele que virou pauta nacional nesse momento. Então é a última cartada realmente. No nosso programa Toque Esportivo Cultural de hoje, conversamos com o Sandro. Cadê aqui? Me perdi um pouquinho. O Sandro José dos Santos, meu amigo Sandro, que tem os projetos sociais em Cascavel. Sandro, muito obrigado. Obrigado por estar aqui, por aceitar bater esse papo com nós. Parabéns pelo seu projeto, parabéns por suas ações. Eu sou um incentivador de ações como a sua, que valorizam o ser humano em primeiro lugar. Quero te parabenizar, agradecer pelo convite. Quero te convidar para um dia desse lá para Santo Antônio junto com nós, aí, que eu sempre estou indo na sexta, voltando no sábado. Se der oportunidade, você vai uma hora passear com nós, rever os amigos, reunir a galera por lá. Mas fica aí o nosso muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite e compartilhar aí um pouco da sua história, dos seus projetos conosco. Eu que agradeço, Nelson. Eu que tenho que agradecer, né, por bater esse papo aí, falar de Santo Antônio do Sudoeste, né? Tenho um carinho muito grande por essa cidade e tirar uma honra ir lá passear, rever os amigos, né? Uma cidade que nos acolheu muito bem. Como eu falei, não ganhamos dinheiro, mas ganhamos grandes amigos e é uma coisa que não tem preço que pague, né? Valeu, obrigado, Nelson, um abraço, tá? Um abraço pro Sandro, mais uma vez, muito obrigado. Conversamos no quadro Fala Comunidade no programa Toque Esportivo Cultural com o Sandro José dos Santos, professor de Educação Física e autor aí, e proprietário, vamos dizer assim, dos seus projetos sociais aqui na cidade de Cascavel, Paraná. Gestor dos seus projetos sociais aqui na cidade de Cascavel, no Paraná. Um abraço a todos, vamos para o intervalo comercial e já voltamos com o nosso programa Toque Esportivo e Cultural. Sua voz ganha espaço. Suas ideias ganham vida. Está na hora do Fala Comunidade, com Nelson Pagno Moreira.